Olá, meu nome é Andrei Soares, sou chair do LACOG-GU, oncologista clínico do Centro Paulista de Oncologia do Hospital Albert Einstein. Estou com meu colega, meu amigo Stênio Zec, presidente e fundador do LARC e uro-oncologista-chefe do AC Camargo Cancer Center. Bom, a gente acabou de sair aí de um dia bastante trabalhoso, né, Stênio? Poxa. E a gente, na verdade, conseguiu reunir, né, foi uma primeira reunião importante entre urologistas, especialistas em oncologistas, especialistas em tratamento de tumor geniturinário, e fizemos uma reunião o dia todo de recomendações de tratamento do câncer renal. Então essa foi uma iniciativa do nosso grupo, do LACOG-GU, com o grupo do LARC, para realmente a gente bolar aí as melhores estratégias e as recomendações que a gente tem. Na oncologia clínica, não tenho dúvida, as mudanças nos últimos anos foram enormes. Mas quando a gente começou e a gente fez toda a jornada do paciente, conta pra gente um pouquinho como é que foi a parte inicial, Stênio. O que você achou do evento? Nós tivemos especialistas de norte a sul do Brasil, né? É importante a gente citar que a gente teve aqui representatividade de vários estados brasileiros, todos membros dos grupos cooperativos, e então a representatividade desse pessoal foi bastante grande, né? Conta um pouquinho o que você achou do evento, o que você viu da parte urológica. Realmente foi um grande prazer, a gente, em nome do LARC, a gente agradece a parceria com a LACOG. Foi muito confortante ver a tranquilidade com que o trabalho ocorreu. Foi feita muita coisa num tempo recorde, eu acho. E foi muito satisfatório ter a adesão dos colegas. Nós tivemos aí renomados, renomado não porque é conhecido, mas a maioria das pessoas com nível de excelência, com nível de evidência, com vida acadêmica, todos com atuação prática, com experiência, com estágios fora, representantes da Sociedade de Especialidades, da Oncologia Clínica, da Sociedade Brasileira de Urologia. Quer dizer, então foi uma pleia de pessoas muito boa e transcorreu num clima muito bom. E lógico que tem a preferência cirúrgica, a preferência clínica, e nos momentos que foi necessária a multidisciplinaridade, a decisão compartilhada, a gente conseguiu chegar em muitas coisas. No tocante à questão cirúrgica, o evento foi interessante, que ele debateu os conceitos mais recentes. Então, a gente discutiu muito quando e por que fazer biópsia renal. Uma coisa que está muito em voga nos últimos anos é a questão de fazer observação vigilante, active surveillance, a diferença entre o paciente que faz vigilância e aquele paciente com expectativa curta de vida faz só watchful wait, a gente fica só observando. A gente discutiu as abordagens dos tumores iniciais, ou cirúrgica, ou minimamente invasivas, aberta, técnicas ablativas, que foi bastante conversado isso. As questões cirúrgicas dos doentes com as doenças localmente avançadas, metastáticas, etc. E o ponto alto do evento, e a razão do evento ter sido assim, foi aqueles pontos de discórdia, de debate, que estão na cabeça de todos nós na nossa clínica diária. Então, a questão da adjuvância, fazemos, não fazemos, se fizemos, como não, chegamos a algumas opiniões importantes a gente se posicionar, até frente ao público urológico, oncológico, as fontes pagadoras. Sem dúvida, porque eu acho que esse posicionamento nesses pontos, principalmente de maior discussão, né, com a aprovação da FDA, por exemplo, de adjuvância, e aqui o nosso entendimento não é muito favorável a isso, mas o pessoal tem que esperar a apresentação no GU Review e depois a publicação do nosso artigo para saber os nossos comentários, mas a gente pode dizer aqui que realmente a gente talvez não seja tão a favor do que é colocado no FDA, né? Então a gente entendeu que isso para a nossa realidade, para a nossa realidade, dos benefícios que a gente traz, a toxicidade para o paciente, a toxicidade para o sistema em termos de custo, e tal. E foi legal que foi a parte onde a gente realmente tem uma intersecção muito grande, onde o urologista, peraí, vou ter que encaminhar, não vou. Então aquela grande importância para esses pacientes a gente sempre estar atento aos estudos clínicos abertos, então eventualmente encaminhar para uma avaliação de um estudo clínico. Acho que isso foi bastante interessante. E eu acho que é uma coisa que, em geral, o médico brasileiro não está habituado. Não está. Entender e o paciente que o clinical trial né? pode ser uma opção para o paciente, porque em alguns casos difíceis, né? A educação vem que nem você falou. Sim. Infelizmente, nós não somos educados a isso. E aí o paciente, por tabela, ele acha que ele está sendo cobaia. Ele vê participar de clinical trial como uma coisa muito ruim. E eu acho que esse é o nosso papel dos grupos, tanto do LARC quanto do LACOG, que são grupos cooperativos para tentar fomentar e cada vez aumentar mais a pesquisa clínica no Brasil, é que a gente quebre um pouco esse tabu de que pesquisa clínica é cobaia, né?
E o segundo hot topic, ou junto, né? Talvez até um pouco mais ou não, pela dado mais recente, foi a discussão da nefrectomia citorredutora. Sim, do né? Carmena, né? Exatamente. Quer dizer, o que a gente faz ou não, quais são os pacientes. Acho que muitas das coisas a gente já fazia isso mesmo. Acho que não só a gente, como, né, o mundo todo já meio que fazia. Algumas peculiaridades a gente discutiu, talvez muda um pouco de conduta aqui e ali, momento da nefrectomia sim ou não, talvez você realmente fazer um planejamento do paciente mais a longo prazo é mais importante do que uma definição Eu no pude primeiro sentir momento. bem o valor de congregar o grupo, porque a gente sabe que esse estudo é um estudo com uma série de críticas, imperfeições, mas é o melhor que existe. E eu pude perceber o senso clínico de cada um, principalmente, né, aqueles extremos mais difíceis. A gente tem opiniões no baixo risco, por exemplo, que podem diferir um pouco do estudo. No alto risco, ok, o intermediário suscitou discussão. Então, eu acho que isso foi proveitoso e é o caminho, é o que está em voga, uma experimente hoje, né? E isso foi fundamental, foi bastante interessante. Na parte sistêmica, até com a participação dos urologistas em eventualmente estarem ali um pouco realmente presentes na discussão das novas terapias sistêmicas. Então, acho que a mudança ela veio primeiro com a chegada dos TKIs, né, a grande revolução do tratamento do câncer renal metastático, mas ela ficou estagnada por muitos anos. Né? Tratamentos e estudos a gente travava lá naquela sobrevida de progressão de 10 a 11 meses, a mesma sobrevida global, ali 2 anos mais ou menos, e aquilo não ia, né? E agora recentemente com a chegada da imunoterapia, então chegando de segunda linha em diante, mas chegando realmente forte na primeira linha, foi o que a gente discutiu lá. O principal estudo, sem dúvida nenhuma, é o Checkmate 214, o nivolumab e ipilimumab, mas a gente tem um estudo de atezolizumab com bevacizumab, que é um estudo também importante para a gente lembrar. A gente tem os outros estudos que, claro, isso não entrou tanto na nossa discussão em termos de aplicabilidade, porque são estudos que são estudos de nível de evidência menor, essas drogas nem aprovadas estão em outras agências regulatórias, mas a gente não pode esquecer realmente das combinações da imunoterapia com os outros inibidores de tirosina quinase, da via do VEGF, por exemplo, seja pembrolizumab combinado com axitinib, por exemplo, as combinações de cabozantinib com imunoterapia, lenvatinib e assim por diante. Um ponto interessante do evento foi isso, que a gente conseguiu avaliar as questões, por exemplo, nas questões dessas múltiplas drogas, qual seria num cenário ideal, ou seja, a gente pode usar de tudo, e foi votado isso, e tendo tudo o que eu escolho, até drogas que ainda não estão aprovadas, ou que vão chegar, e também debatemos questões de como fica no nosso meio, como fica no meio brasileiro, como fica nas fontes pagadoras diferentes, na saúde pública. Como fica no acesso de 75% da população à saúde pública. Então, assim, isso foi muito interessante, que a gente discutiu o cenário ideal, a gente deve fazer uma recomendação ao cenário ideal, até porque muitas dessas drogas serão aprovadas num curto espaço de tempo, né? Claro, daqui para um ano e pouco, eu acredito que a gente com certeza tem essas drogas na mão. Isso potencialmente muda algumas coisas, a gente vai atualizando essa nossa recomendação, acho que isso é muito importante, o grupo saiu com essa ideia mesmo, a gente vai sempre atualizando quando tiver algumas mudanças de impacto, mas a gente vai conseguir dar uma boa apoio e uma ajuda ali para recomendações num cenário ideal e eventualmente em cenários um pouco mais justos, chegando até pelo menos o mínimo que a gente deveria oferecer. E uma coisa que a gente público, não né? deixou de lado, que é fundamental no nosso cenário, é que às vezes o médico deve levar em conta na sua decisão a sua capacidade, a sua experiência pessoal, a sua decisão. Por exemplo, todo cirurgião é obrigado a fazer cirurgia minimamente invasiva? Claro que não. Claro que é o caminho, nós vamos chegar a isso. Mas ele pode fazer aberta, se ele faz bem uma cirurgia aberta. E a mesma coisa, se você tem uma experiência, determinada conduta, e isso foi também motivo de conversa. Eu vejo, né? Nós fizemos uma discussão muito ampla e talvez finalizando aqui, o que eu diria é que a gente avaliou outras histologias, né, que é um cenário super difícil da gente conseguir fazer alguma coisa. Metastasectomia, que é outro tema. Metastasectomia é um tema difícil. A gente abordou e vai deixar recomendações que eu acho muito importantes para os pacientes, por exemplo, que devem buscar uma recomendação, um aconselhamento genético, né? Esse ponto é importante. Qual o momento, talvez, ou não, de discutir uma parada de tratamento, o melhor suporte clínico? Quer dizer, esses pontos, eles entrarão também nessa nossa publicação aí, acho que para auxiliar aí o tratamento, realmente o cuidado do paciente com câncer de rim no Brasil. Né? E ficou interessante também de ver que mesmo entre os experts, existem dúvidas que permanecem. Décadas de dúvida. Por exemplo, linfadenectomia, se faz, não faz, se é benefício, etc.
Então, às vezes você no seu consultório se sente, puxa, eu não sei isso, né? Estou impotente aqui. E é o problema de toda a literatura, né? E falando em literatura, eu acho que o mais interessante desse trabalho é que é agora um segundo trabalho que nós todos vamos ter, né? Árduo, é tentar transformar isso numa publicação, num bom artigo, submeter, vamos esperar que torcer para que seja aceito e que todos os colegas possam participar e prestar um serviço à comunidade da uro-oncologia no país, né? Eu queria muito agradecer o LARC em teu nome, Stênio. Realmente a gente ficou muito feliz de trabalhar junto. Espero que a gente tenha outras oportunidades para continuar auxiliando aí a E em breve esperamos fazer atualizações. A gente agradece também o convite do LACOG. É um prazer estar com ele sempre. Obrigado. Obrigado.